Olá, pessoal! Hoje nós iremos apresentar para vocês um conteúdo chamado Integrais Duplas, da disciplina de Cálculo 2, tendo como orientador o professor Francisco Canuto. Nosso grupo é composto por 4 componentes: Gilderlan Silva, Joyce Filgueiras, Nathan Falcão e Enay Braga. Bom, eu vou iniciar aqui respondendo essa pergunta, né? Para que serve a integral dupla? Bem, se nós formos pensar um pouquinho sobre o estudo das integrais, no início do cálculo 2, nós aprendemos, né? A integral simples, indefinida, definida, por partes, por substituição, trigonométricas, impróprias e uma série de outras integrais que nós aprendemos a desenvolver. Pois bem, nessas integrais nós aprendemos a calcular a áreas entre curvas, né? Como mostra os gráficos aqui ao lado, que nós estávamos bem acostumados a visualizar nas outras integrais. Pois bem, continuando, para que serve a integral dupla? Bom, gente, o nosso objetivo na integral dupla vai ser calcular volume dos sólidos, tudo bem? O nosso gráfico ele passa a ser em 3 dimensões, como nós podemos observar aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, certo? E eles serão apresentados nessa notação, é a mais utilizada. Mas caso alguém mude, né, o X pelo Y, não vai trazer problemas para o nosso resultado final. Então, de início, o que eu já adianto é isso, né? Resumindo, a integral dupla ela serve para calcular a área e volume dos sólidos. Geralmente, as áreas que nós queremos calcular no dia a dia são as áreas não retangulares, ou seja, aquelas áreas bem tortas. Então vejam só. Primeiramente, vocês precisam saber que existem 2 métodos de integração, que são integração nas regiões do tipo 1 e integração nas regiões do tipo 2. Mas como é que eu vou conseguir identificar se uma região é do tipo 1 ou do tipo 2? Bem, nas regiões do tipo 1, nós vamos utilizar barras verticais para limitar a nossa região. Já nas regiões do tipo 2, nós iremos utilizar barras horizontais para limitar a nossa região. Mas o que é que isso significa na prática? Digamos que essa barra vertical aqui esteja em x igual a A, variando até x igual a B. Que esta função aqui seja f1 de x e esta aqui f2 de x. Agora aqui no tipo 2, vamos supor que essa daqui está variando de C até a D, que esta função aqui seja g1 de y e esteja variando até g2 de y. Bom, para identificar se é do tipo 1 ou do tipo 2, basta utilizar as suas mãos. Se você conseguir limitar a região formando barras verticais com seus dedos no gráfico, é porque essa região é do tipo 1. Já, se você conseguir limitar essa região fazendo barras horizontais com seus dedos, é porque essa região é do tipo 2. Então, se você conseguir limitar a sua região por 2 barras verticais, você terá uma região do tipo 1. Então, o que é que você vai precisar fazer?
ver quem limita ela por cima e quem limita ela por baixo. Sabendo disso, você vai conseguir fazer todos os cálculos de integração. Em seguida, você deverá fazer as anotações. Vamos ver de quanto até quanto x está variando. O x ele varia de A até B. E o y? O y está variando de f de 1 até f de 2. Depois que você anotar os limites de integração das regiões do tipo 1, que são esses aqui, você conseguirá montar a sua integral. Vamos ver como é que fica? Bem, inicialmente você irá desenhar as duas integrais, já que é integral dupla, né? A primeira variando de A até B, e a segunda variando de f de 1 até f de 2. E aqui a gente vai ter uma função, né, h de xy, dy dx. Observe que dy está interno, então os valores de y ficarão na integral interna. E dx está externo, então os valores de x ficarão na integral externa. Então, se você conseguir limitar sua região com barras horizontais, você terá uma região do tipo 2. Depois que você descobrir isso, você vai anotar os limites de integração da região. Vamos ver de quanto até quanto x está variando. X está variando de G1 até G2 de y. E o y? Y está variando de C até D. Depois que você anotar esses limites, você conseguirá montar a sua integral. A primeira integral está variando de C até D e a segunda de G de 1 até G de 2. Com uma função qualquer, h de xy, dx dy. Observe que, na do tipo 2, dx está interno, então os valores de x ficarão internos. E dy está externo, ou seja, os valores de y ficarão externos. De forma resumida, nós podemos dizer que, se uma região é do tipo 1, ela terá barras verticais, x será constante e y será função. Já, se nós tivermos uma região do tipo 2, nós teremos barras horizontais, y como constantes e x como função. Observem que, na do tipo 1, como o x é constante, ele está externo, ou seja, os valores de x estão na integral mais externa. E no tipo 2, como y são as constantes, os valores de y estão na integral mais externa. Observem que os limites constantes sempre têm que ficar para fora da integral, porque no final da resolução das atividades, né, das questões, a gente consiga obter um valor numérico. Olá, eu vou falar um pouco sobre as propriedades das integrais duplas. Na primeira propriedade, ela está informando o seguinte: a dupla integral da função f de x ou de y, mais ou menos a g de x e a de y dA. Esse dA é o dx ou o dy que você vai utilizar quando a questão pedir. Bom, como a gente tem uma adição e uma subtração, a gente pode usar as mesmas propriedades das integrais anteriores, que é fazer o quê? Que é separar a integral por partes para facilitar o processo da questão. Então, eu separo, coloco a dupla integral da função f de x ou de y, dA, que, como eu já falei anteriormente, vai ser um dx ou um dy, mais ou menos a dupla integral da função g de x ou g de y dA. Essa é a primeira propriedade. A segunda diz o seguinte: a dupla integral de uma constante vezes a função de x ou de y dA. Como a gente já tinha visto anteriormente também,
se há uma constante, a gente pode tirar essa constante e fazer a integração da função, normalmente. Temos a terceira, que diz o seguinte: se f de x ou de y for maior que g de x ou de y, então a dupla integral da função f de x ou de y dA vai ser igual ou maior que a função g de x ou de y dA. E temos a quarta, que é a dupla integral de a vezes dx, que é igual a x. Essa propriedade ela é muito usada. Por quê? Porque a gente tem um a e tem um dx. O certo seria ter um dA para fazer um a ao quadrado, mas aqui ele usa o dx. Imaginamos que próximo do a tem um x0, ou seja, vai ser só o a, mas vamos imaginar que ele tem aqui a vezes x0. Quando a gente adiciona um dx, é como se a gente estivesse aumentando o expoente desse x que está próximo do a, que ele é 0, mas somando com 1, usando a propriedade da integral, vai ficar um x elevado a 1. Então, vai ficar a vezes x. Então, essas são as principais propriedades que vamos utilizar ao decorrer da aula de cálculo. Qual a diferença entre integral dupla e integral iterada? Bom, nesse exemplo aqui a gente apresenta uma função de x e y igual a x mais y. A gente apresenta aqui a função de x e y, dx e y. No exemplo 1, a gente apresenta uma integral dupla, que é a integral de 1 a e, integral de 0 a y, x mais y menos 1 dx dy. Exemplo 2, apresenta uma integral iterada, que é de 0, na verdade o intervalo é de 0 a 1 e de 1 a 4. Aí a função x mais y dx dy. Então, notamos que a diferença entre ambas, a dupla e a iterada, é que uma possui funções e números, que é a dupla no caso, diferente da iterada, que só utiliza nos seus intervalos números. Então, pessoal, eu iria apresentar o primeiro exemplo. Espero que vocês consigam entender, né? Eu tentei explicar eu tentei associar da melhor forma possível o que eu entendi. Vamos lá. Aqui nós temos a integral dupla com os intervalos de 0 a 4, 0 raiz de y, a função menos x vezes y ao quadrado dx dy. Certo? O que nós faremos aqui? Inicialmente, nós integraremos a primeira integral, né, que é em função de x, no caso a integral de dentro. E aqui, pessoal, nós fizemos exatamente como se faz na integral simples, né, integral normal. Integral definida, é claro. Então, nós obtivemos esse resultado, menos x ao quadrado sobre 2 vezes y ao quadrado, variando aqui de 0 a raiz de y, certo? Esse eu fui apenas repetindo aqui para manter o padrão. Aqui, nós substituímos os intervalos, né? Nós substituímos a função aos seus respectivos intervalos e obtivemos esse resultado aqui, certo? Então, aqui a gente já começa a resolver as continhas, né? Como nós aprendemos. Essa raiz aqui já sai com esse 2, tudo bem? E aqui a gente sabe que vai dar 0. Então, nós finalizamos com essa multiplicação aqui, né? Que é y vezes y ao quadrado sobre 2 vai ser menos y ao cubo sobre 2. E no caso aqui vai ser a nossa função da segunda integral. Ok? Aqui nós integramos, né? Esse 2 e esse menos aqui sai da integral.
Aí já aparece aqui do nada, multiplicando a função, no caso, a integração, né, que nós fizemos. E nós obtivemos esse resultado aqui com os intervalos de 0 a 4, ok? Agora a gente vai só substituir e fazer as continhas. Pronto, substituição feita. Aqui esse lado aqui a gente sabe que vai dar 0, né? Então a gente vai resolver essa daqui. 4 elevado a 4 sobre 8, nós teremos 256 sobre 8, que aqui vai dar o resultado de menos 32, porque esse menos aqui, ó, passa para cá. Tudo bem? E é isso. Não é complicado, a gente meio que se assusta, mas depois vai dar para, vai levando, vai conseguindo entender. Bem, o exemplo 2 pede para calcular a integral dupla da região R da função XYDA, onde dA é o diferencial de área que deve ser encontrado, e onde R é a região entre a função y igual a x sobre 2, y igual a raiz de x igual a 2 e x igual a 4. Então, como é que a gente vai fazer essa questão? Bem, primeiramente, quando você for fazer essas questões de área, é sempre bom que você faça um bom desenho, pois isso vai te ajudar bastante a compreender a questão. Então, vamos lá. Inicialmente, a gente fez a reta x sobre 2. Depois, desenhei a reta y igual a raiz de x. A reta x igual a 2 e a reta x igual a 4. Mas o que é que ele está me pedindo na questão? A região R, não é? Então, após o desenho já feito, nós já podemos identificar a região R, que nada mais é que a única parte que está entre todas as funções. Então, só pode ser esse pedacinho aqui. Após fazermos esses passos, devemos fazer as anotações. Podemos ver que x está variando de 2 até 4. E o y? Bom, não sei se vocês perceberam, mas aqui nós temos uma região do tipo 1, ou seja, uma região que possui barras verticais. Então, se você pegar suas mãos e colocar seus dedos aqui, era só você ver quem limita por cima e quem limita por baixo. Quem está limitando por baixo aqui, ó, nossa região R, é o x sobre 2. Então, y está entre x sobre 2. E quem está limitando por cima é o y igual a raiz de x. Então, o y está entre x sobre 2 e raiz de x. Após isso, nós já podemos montar a nossa integral. Como é do tipo 1, o x é constante e o y é função. Então, observem que dy está interno, então os valores de y estão internos, dx está externo e os valores de x estão externos. A função xy já foi nos dada na questão e agora é só integrar. Inicialmente, nós iremos integrar somente essa primeira parte, em função de dy. Como será em função de dy, ficará assim. Nós repetiremos essa integral externa, repetiremos o x e integraremos o y. Então, ficará x vezes integral do y ao quadrado sobre 2. Já integramos essa primeira parte, agora é só substituirmos por esses valores. De acordo com o teorema fundamental do cálculo, né, nós utilizaremos esse valor primeiro no lugar do y, menos este segundo valor no lugar do y. E repetiremos o dx. Então, vai ficar assim, ó.
Repetiremos essa integral externa, repetiremos o x vezes, onde for o y, a gente coloca raiz de x. Então, vai ficar raiz de x ao quadrado sobre 2. Menos, repetiremos o x vezes o segundo valor no lugar do y, x sobre 2 ao quadrado sobre 2. E repetiremos o dx. Percebam que eu posso cortar esse 2 com o 2 da raiz. E resolvendo aqui, nós obteremos x ao quadrado sobre 8. Observem que esse x aqui, se eu multiplicar por esse, nós ficaremos com x ao quadrado sobre 2, menos esse x ao quadrado vezes x ao cubo sobre 8, dx. Agora, nós já podemos integrar em função de x. Vejam que nós podemos escrever a integral de x ao quadrado sobre 2 como 1 meio vezes a integral de x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3, menos 1 oitavo vezes a integral de x ao cubo, que é x à quarta sobre 4. Agora, basta substituirmos o x inicialmente por 4, menos, em seguida, o x sendo substituído por 2, de acordo com o teorema fundamental do cálculo. Então, ficará assim. E agora, resolvendo, né? Aqui resultará em 64, aqui resultará em 64. Aqui resultará em 8 sextos, e aqui resultará em 1 meio. Agora, basta multiplicarmos aqui. 64 vezes 1, 64. 3 vezes 2, 6. Menos, aqui resultou em 64. Então, ficaremos com 64 vezes 1, 64, sobre 8, que resultará em 8. Então, menos 8. Menos, aqui resultará em 8 sextos, menos 1 meio. Tirando o MMC, né, vai dar 6. Aí vai ficar 8 menos 3, que vai dar 5 sextos. Resolvendo tudo, né, essa parte aqui, 6 vezes 8, menos 64, que vai dar 16, dividido por 6, menos 8 menos 3, 5 sobre 6. E agora, como os denominadores são iguais, basta subtrair em cima e repetir o denominador. Então, 16 menos 5, 11. E repete o denominador, 6. Então, a resposta final é 11 sextos. Bom, como a gente já viu algumas definições, alguns conceitos e o principal, que são as propriedades da integração dupla, a gente agora vai partir para as questões, para a prática, para o exercício. Eu trouxe aqui a questão 3, que ela diz o seguinte: ela diz que tem uma questão com uma dupla integração com a função 1 mais 2y dy dx. Na primeira integração, ela vai no intervalo de 0 a 1. A segunda integração vai de x ao quadrado até x. Aí temos a função 1 mais 2y dy dx. Para a integração dupla, a gente começa a integrar o que está primeiro dentro e depois o resultado final, que a gente encontra da primeira integração, a gente vai para fora, utilizando os valores encontrados da primeira. Vamos logo integrar a primeira. Não, vamos integrar o que está de dentro, a integração de dentro, que é x ao quadrado até x. Então, vamos. Integral de x ao quadrado até x, 1 mais 2y dy. Bom, a integração de 1 vai ser y. Por quê? Porque a gente está numa base de y. Então, tudo que vai ser relacionado aqui vai ser com y. Imaginamos que no 1 ele tenha um y a 0. Quando a gente faz a integral, esse y a 0 vai ficar com um expoente a mais, vai ficar com um número a mais. Aí vai ficar y elevado a 1. É por isso que tem aqui só y.
mais 2y. Esse 2y é a mesma situação do y elevado a zero. O y ele vai receber mais um número no seu expoente. Ele já tem 1, somando mais 1 vai ficar 2. Aí vai ficar 2y ao quadrado sobre 2. Que isso aqui é igual à mesma coisa que y mais y ao quadrado. Ah, por que é a mesma coisa? Porque eu tenho um 2 em cima e tenho um 2 embaixo, eu posso dividir. Então, esse aqui foi o resultado da divisão. No intervalo de x ao quadrado até x. Então, a gente vê que após a igualdade, temos um x mais x ao quadrado. De onde saiu isso? Nessa integração aqui, o resultado da integração, a gente vai ter que substituir alguém por y ao quadrado e x, que posteriormente vai ser o y. O y ele vai ser substituído. Então, a gente substitui já o y por esse x e o y ao quadrado pelo mesmo x. Aí fica x mais x ao quadrado, porque era o que a gente tinha, menos o segundo intervalo, que é y ao quadrado. Repete o primeiro, né? Vai ficar y ao quadrado mais y ao quadrado. Por quê? Porque y ele já estava ao quadrado. Esse y ele já estava ao quadrado. Então, se a gente for substituir x ao quadrado, vai ser por y. E o ao quadrado vem depois. E vamos repetir a primeira. X mais x ao quadrado menos, porque esse menos é da integração. Menos a primeira, x ao quadrado, menos x à quarta, que é o resultado dessa soma dos expoentes. Percebe-se que a gente tem um x ao quadrado e um menos x ao quadrado. Eles vão se cancelar, que vai ficar no final o x menos x à quarta. Bom, esse novo resultado que está de vermelho vai ser o novo integrando. Como eu já tinha falado anteriormente, a gente integra uma vez e o resultado dessa integração a gente utiliza na segunda integração. Então, o novo integrando ele vai ficar para a segunda integração, como eu já tinha falado. Então, vamos colocar integração do intervalo de 0 a 1, x menos a x à quarta, dx. Bom, a gente tinha utilizado no início o dy, porque ia ficar mais fácil. Após isso, a gente vai ter que utilizar o que sobrou, que no caso foi o dx. Vamos colocar, agora vamos fazer a integração. Agora a gente vai fazer a integral de x, que temos x menos x à quarta, dx. A gente vai colocar x ao quadrado sobre 2, isso eu já tinha explicado anteriormente, porque ele recebe um expoente, menos x à quinta sobre 5, porque era uma x à quarta, e ele vai somar 1 com o expoente e dividir pelo expoente. No intervalo de 0 a 1, que é os valores que a questão nos deu. Isso vai ficar igual a 1 sobre 2, 1 elevado a 2 sobre 2. Substituindo agora pelos valores do intervalo, que é de 0 a 1. Então, a gente utiliza primeiro 1. Menos 1 elevado a 5 sobre 5, porque era x à quinta. Então, só coloco 1. Menos o segundo intervalo, que é 0 elevado a 2 sobre 2. Não precisei colocar, porque vai zerar. Menos 0 elevado a 5 sobre 5. Isso vai ficar igual a 1 sobre 2, que é o... porque vai ter 1 elevado a 2 sobre 2, que é o expoente, menos 1 elevado a 5, que é ainda da primeira conta, porque a segunda ela zerou, que vai ficar igual, tirando o MMC, a 3 sobre 10. Vamos lá, né, galera? Questão 4. A gente apresenta aqui uma integral dupla. Um intervalo de 0 a 2 e outro intervalo de y a 2y. Apresentando aqui xy dx dy. O que é que acontece? A gente vai escolher um dos intervalos e vai escolher a primeira parte, xy dx. dy a gente deixa por último, certo? Beleza. O que é que a gente faz? Faz a integração. Após integrar, vai ficar x ao quadrado sobre 2 vezes y, o intervalo de y a 2y, igual, essa parte do igual que eu acabei de falar, a gente vai fazer a substituição dos intervalos.
fez a integração, agora você vai substituir pelos intervalos. 2y² sobre 2 vezes y sobre 1. Montou a primeira parte, beleza. Vamos para a segunda parte, o segundo intervalo. Y² sobre 2 vezes y. Como é que vai ficar? 4y², juntando tudo, vezes y sobre 2, menos y² sobre 2 vezes y. Após feito isso, essa parte de multiplicação, divisão, a gente obtém um valor de 2y ao cubo, menos y ao cubo sobre 2, que é o valor da segunda parcela que eu falei, igual a 4y ao cubo menos y sobre 3, 4y ao cubo menos y ao cubo sobre 2, igual a 3y ao cubo menos 2. Logo em seguida, a gente vai aplicar esse valor que a gente obteve, o resultado 3y ao cubo sobre 2, na parte do dy, que eu tinha falado que a gente iria utilizar por final. O que é que acontece? A gente só usou o segundo intervalo, que foi de y a 2y. Vamos usar agora o primeiro intervalo, que é de 0 a 2. Então, bora lá. Aplica o primeiro intervalo de 0 a 2, certo? Aplica o resultado que a gente obteve. 3y3 sobre 2 dy igual a 3 sobre 2. A gente separa para fazer, para não ficar enganchado, para acabar não se perdendo. Então, lá vai. 3 sobre 2, integral de 0 a 2, y3 dy. Bora substituir. 3 sobre 2 vezes y² sobre 4. Aí, passados esse passo, continuando aqui, depois que fez a integração, e aplico os intervalos, vai ficar 3 sobre 2, aí 2² sobre 4, menos 0² sobre 4. Tendo assim como resultado, 3 sobre 2 vezes 16 sobre 4, igual a 3 sobre 2 vezes 4. Tendo assim a fração 12 sobre 2, que dá para diminuir e ficar 6 por final. Obrigado pela atenção, e é isso aí. Bom, pessoal, vou explicar aqui a questão de número 5, né, o nosso quinto exemplo, que não foge muito, assim, a resolução não foge das outras, porém tem algumas coisas a acrescentar. Partindo do mesmo princípio, né, resolvendo a integral de dentro, depois a de fora, e assim adiante. Nessa integral aqui, como nós podemos observar, esse cosseno de s ao cubo, ele vai se comportar como uma constante, certo? E nós iremos utilizar essa propriedade, que é a integral de a vezes dx é igual a vezes x. Então, aqui, integrando essa integral, lógico, nós obtivemos esse resultado aqui, ó. A integral de dt é t, e aqui os intervalos. Lembrando que ds e essa outra integral aqui é a segunda, então a gente vai deixar ela paradinha aí. Aqui nós continuamos pelo teorema fundamental do cálculo, né? Substituindo os valores, resolvemos, aqui a gente sabe que vai dar 0, então nós continuamos aqui. Quando chega nessa parte aqui, nós faremos o quê? Nós utilizaremos o du, né? A substituição. Nós iremos substituir pelo du sobre 3, né? Nós substituiremos aqui, ó, o s ao quadrado ds, que é justamente essa partezinha aqui, certo? Então, feito isso, nós integramos, né, o restante
que está aqui a nossa integral, ó. A integral de cosseno de U é seno de U. E esse 3 ele vai sair da integral como 1 sobre 3 e vai multiplicar. E aqui está o nosso intervalo. Resolvendo aqui, ó, substituindo os valores, novamente, nós obtivemos aqui 1 sobre 3 vezes seno de 1, que vai dar seno de 1 sobre 3. E esse é o nosso resultado final. Espero que vocês tenham entendido. Questão número 6, né? Vamos lá, uma integral aqui iterada. Bom, a gente está podendo observar aqui que a gente tem integral com intervalo de 0 a 1 e 0 a v. Função raiz de 1 menos v ao quadrado du dv. Quem que a gente vai pegar? Bom, a gente vai pegar o segundo intervalo, de 0 a v. E a função todinha que está dentro da raiz. Raiz de 1 menos v ao quadrado du. Aí lá vai. Após feito isso, a gente aplica raiz de 1 menos v ao quadrado vezes u com intervalo de 0 a v. Logo após, a gente pode observar aqui no slide que vai ficar... Primeiro você abre parêntese e observa raiz de 1 menos v ao quadrado vezes v menos raiz de 1 menos v ao quadrado vezes 0. Bom, mas de onde é esse v e de onde é esse 0? Esse v e esse 0 são dos intervalos que a gente já aplicou aqui. Substitui o u pelo v no primeiro intervalo, depois substituiu o v pelo 0. A gente vai utilizar agora o primeiro intervalo, que é de 0 a 1. Continuando aqui, ó. Pega a raiz lá, menos 1. Não, perdão. Pega a raiz lá, o intervalo de 0 a 1. Aí fica intervalo de 0 a 1, raiz de 1 menos v ao quadrado. Aí v dv igual a u, que é igual a u menos v ao quadrado du. Igual a menos 2v dv. É igual a du sobre menos 2 vdv. Agora, a gente tendo intervalo aí de 0 a 1, vai ter dentro da raiz que a gente substituiu, né, por u e du. Dentro da raiz vai ficar u vezes du sobre menos 2. Perdão pelo erro. Igual a menos 1 sobre 2, intervalo de novo de 0 a 1, de raiz de u du. Vai ficar igual a menos 1 sobre 2. Naquela hora a gente tinha colocado du sobre menos 2, né? Agora a gente aplicou o menos 1. Foi encontrado. Vezes, intervalo de 0 a 1, 1 elevado a 1 meio, vezes du, igual a menos 1 sobre 2. Vezes u elevado a 3 meios sobre 3 meios, com intervalo de 0 a 1. Igual a menos 1 sobre 2, vezes 2 sobre 3, vezes u elevado a 3 meio. Bora lá. Agora aplicando o intervalo vai ficar menos 1 sobre 2, abre parêntese, 2 vezes 1 elevado a 3 meios sobre 3, menos, abre parênteses de novo, 2 vezes 0 elevado a 3 meios sobre 3, fecha parêntese, igual a menos 1 sobre 2, vezes 2 vezes 1 sobre 3, menos, abre parênteses, 0 sobre 3, igual a menos 1 sobre 2, aí abre parênteses de novo. Para que a gente está abrindo parênteses? Para a gente não se enganchar e para ter uma maior compreensão que a gente está apresentando. Aí como resultado final,
a gente vai obter menos 2 sobre 6 igual a menos 1 sobre 3. Por quê? Porque a fração deu menos 2 sobre 6. Mas o que acontece? A gente ainda pode dividir. Após dividir, vai ficar menos 1 sobre 3. Muito obrigado. Bom, vamos resolver mais uma questão. E agora, essa questão é uma das questões que é muito utilizada nas integrais. Uma das propriedades que é utilizada nessa questão. Como vimos já nas propriedades, tem a propriedade 4, que diz que A vezes dx é igual a x. Isso aí já tinha explicado nas propriedades, e agora vamos fazer a prática dessa propriedade, na questão número 7. Bom, a questão número 7 tem uma integral e tá numa função de x² mais 2y dA. Nessa parte, a gente vai ter que achar os pontos de x. Como ele diz aqui, é limitada por y igual a x e y igual a x ao cubo. Ele não está dando os pontos, mas os pontos da segunda integração é exatamente o valor de y. Então, a gente já tem 2 intervalos. Só falta encontrar mais os outros 2 intervalos. E para encontrar, a gente vai ter que igualar o x ao cubo ao x, como está mostrando aqui embaixo. Após isso, eu trago o x para o primeiro membro, levo em negativo, e adiciono 0. Bom, após isso, deduzimos que um dos valores de x vai ser o valor 0, porque x, nesse caso, vai ter 3 valores. Só que a gente não vai contar esse valor 0 como válido, porque ele quer valor apenas de x. Então, a gente retira o x e faz só com a conta de x² menos 1 é igual a 0. x² é igual a 1, estava positivo, estava negativo, passou positivo. E agora eu tenho x igual a raiz de 1, que vai ser mais ou menos 1. Então, os 2 valores possíveis para x é menos 1 até 1, positivo. Depois disso, nós vamos montar a integração com os valores que nós encontramos, que é o menos 1 e até 1. Então, achamos já outros 2 intervalos. E colocando na função x² mais 2y, dy dx. No início estava um dA, mas é como eu já tinha explicado anteriormente. O dA ele vai servir como dy e dx. Nesse caso, eu tenho tanto um x na função quanto um y. Então, eu vou ter que utilizar as duas. Agora, eu vou pegar o que está de dentro, vou integrar o que está de dentro, para quando encontrar a resposta, integrar novamente com a integral de fora. Então, vamos pegar a segunda integral, que é a integral que está dentro, que é a integral de x² até x, na função x² mais 2y dy. Isso aqui vai ser igual a x² y. Ah, por que disso? Isso aqui, ele chegou nesse resultado porque, vamos imaginar, a função x² ele está multiplicando por dy. Então, vamos imaginar que perto do x² tem um y0. Quando eu faço a integração de x para y, eu vou ter que adicionar um y, porque é o que ele está pedindo, e repetir apenas o x. Então, o x² ele repete, mas adicionando o valor do y no expoente 1. É por isso que ele está aqui, x² vezes y. Mas, como aqui é 2y, está multiplicando para dy, ele não interfere, ele vai fazer a mesma regra da integração. Então, eu vou colocar 2 vezes y² sobre 2. Essa regra já foi explicada também anteriormente, nos intervalos de x³ até x. Isso aqui vai ser igual, vai ser a mesma coisa que x² vezes y mais y². Por quê? Porque eu tenho o 2 aqui dividindo pelo outro 2, então eu posso cancelar os dois. Nos intervalos de x³ até x. Após isso, eu vou ter que substituir os valores eu vou substituir os valores de x³ até x nos valores que estão na resposta que a gente encontrou. Então, o único que pode ser substituído aqui, nesse caso, vai ser o y. Então, a gente vai substituir o y. Já tem o x², que dá o índice da questão, vezes o y, que é o x, vamos substituir pelo x, mais y². Só substituir pelo x, vai ficar x². Menos, que é o valor, que é o negativo da integração,
x ao quadrado, repete, vezes agora o x ao cubo, que vai substituir pelo y. Mais, dentro do parêntese, vamos substituir o y por o x ao cubo. E por fora coloca o expoente elevado a 2, porque é o ao quadrado da questão. Isso aqui vai dar um resultado de x à terceira mais x ao quadrado menos x à quinta menos x à sexta. Isso aqui, como eu já tinha explicado também, vai ser um novo integrando. Para quê? Para utilizar na segunda integração que a gente encontrou os valores. Agora eu coloco os valores da integral de menos 1 até 1 do valor que a gente encontrou, que é x à terceira, mais x ao quadrado, menos x à quinta, menos x à sexta, dx. Lembrando que não pode esquecer dos d's. Eu já utilizei o dy no início, porque é o que estava por dentro, e depois estou utilizando agora, por último, o dx. Isso aqui vai ficar igual. Agora vamos usar a propriedade da integração. Como tudo está em x, eu vou utilizar a mesma forma. Soma com 1 e divide pelo expoente. X à terceira vai ser, a sua integral é x à quarta sobre 4, mais x à terceira sobre 3, porque era o x ao quadrado, menos daqui, x à sexta sobre 6, que era x à quinta, menos x à sétima sobre 7, porque eram 6. Então tá tudo somando mais 1. No intervalo de menos 1 até 1. Após isso, eu vou fazer a substituição. Em quem for x, eu vou substituir pelo 1, pelo intervalo que ele está dando lá em cima como 1. Então, vai ficar 1 à quarta sobre 4, mais 1 à terceira sobre 3, menos 1 à sexta sobre 6, menos 1 à sétima sobre 7. Isso falando dos valores de x, que foi substituído. Menos, agora o valor utilizando menos 1. Menos 1 à quarta sobre 4, mais menos 1 à terceira sobre 3, menos 1 à sexta sobre 6, menos 1 à sétima sobre 7. O primeiro resultado ele não vai modificar os seus valores, então só repete tudo, retirando os expoentes, porque o 1 elevado a qualquer expoente vai ser o 1. Então vai ficar 1 sobre 4, mais 1 sobre 3, menos 1 à sexta, menos 1 à sétima, menos, que é o valor da integração, 1 à quarta. Por quê? Porque esse menos, quando colocado no expoente par, ele vai ficar positivo. E quando for ímpar, ele vai ficar negativo. Então, menos 1 elevado a 4 vai ficar 1 sobre 4, que é o valor que a gente tinha no início, mais menos 1 à terceira sobre 3, vai ficar negativo, então mais com menos. Aqui, menos 1 à sexta sobre 6, vai ficar positivo. Só que esse 1 à sexta ele estava já negativo, então vai ficar negativo também. Mais 1 à sétima sobre 7, ele vai ficar negativo, com outro negativo vai ficar positivo. Isso aqui vai igualar aos valores do MMC do primeiro, que vai ficar 21 mais 28 menos 14 menos 12 sobre 84, menos, que é o da integral, o segundo MMC. Que vai ficar 21 menos 28 menos 14 mais 12 sobre 84. Após isso, vamos diminuir e somar. A primeira vai ficar 49 menos 26 sobre 84, menos 33 menos 42 sobre 84, que vai ficar igual a 23 sobre 84, menos 9 sobre 84. O denominador, ele é igual, então isso ele vai repetir e somar aqui, porque eu tenho um menos na equação, na função. Com outro menos vai ficar positivo, então vai ficar 23 sobre 84 mais 9 sobre 84, que é igual a 8 sobre 21.